Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao roteiro interdisciplinar de Ciências, Geografia e História com a aula 5, o conhecimento construído pelos antepassados, a medicina. Então já separa o roteiro de estudos, o caderno de anotação e o lápis e vamos começar, hein? Primeira coisa que a gente precisa olhar é a primeira forma de uso medicinal que apareceu na humanidade. E os primeiros registros, eles são na África. Você deve estar se perguntando, nossa, professor, mas até o momento tudo o que nós estudamos está relacionado com a África. E sim, como nós vimos na primeira aula, como a humanidade apareceu na África, os primeiros hominídeos eles apareceram na África, então é meio que lógico que os primeiros registros de atividades humanas e de construção de conhecimento humano seja na África. Quais são esses primeiros materiais utilizados? Plantas. As plantas com finalidade medicinal. Essas plantas eram utilizadas na produção de chás, na produção de pomadas e na própria alimentação, em que as pessoas comiam essa planta, ou o fruto dessa planta, ou a raiz dessa planta, para melhorar algo que estivesse ruim dentro do seu corpo. O mais interessante de olhar para essas práticas medicinais é ver os povos do Egito, porque eles tinham práticas medicinais que eram muito próximas das que a gente tem hoje. Então, eles realizavam partos e eles estudavam como realizar esse parto de uma maneira mais humanizada, mais sem dores. Então, eles usam alguns relatos dizem que eles usavam anestésicos para isso. Eles faziam cirurgias e a cirurgia também tinha um anestésico para que a pessoa pudesse ou dormir ou não sentir dor, e próteses. Essas próteses eram construídas com madeira e elas eram elaboradas para auxiliar as pessoas que tinham perdido um membro, precisou ter alguma amputação de algum membro por conta de algum acidente. O, como que os egípcios eles construíram esse conhecimento? Você deve estar se perguntando. É um povo muito antigo, porém eles tinham muito conhecimento sobre a anatomia do corpo e o funcionamento do corpo, porque a religião deles tinha a crença de que os mortos voltariam e eles reivindicariam o seu bem mais precioso, que são os seus órgãos, para que eles pudessem viver de volta na Terra. Então, eles faziam um processo de mumificação, que é fazer a múmia. Então, esses corpos, eles tinham seus órgãos retirados. E por conta de ter que retirar os órgãos de todas as pessoas, eles entendiam da anatomia do corpo e maneiras de retirar esses órgãos sem que o órgão ele fosse machucado, ou o órgão ele tivesse algum corte, ou o órgão fosse ferido. Dentro desse processo de mumificação e de descoberta desses órgãos e do funcionamento desses órgãos, eles começaram a fazer registros. E esses registros, eles mostravam doenças e especificavam como que algumas práticas médicas elas aconteceriam. O primeiro médico egípcio, ele se chama Imhotep, e ele tem, os registros indicam que ele viveu 3.000 anos antes de Cristo. Esse daqui, pessoal, é o papiro de Ebers, que é o papiro onde tinham todos os registros das práticas medicinais e maneiras de realizar as cirurgias e doenças que apareciam. E esse daqui é o Imhotep. Esse é uma, uma, um desenho que fizeram dele para poder representar como era o Imhotep. O que a gente precisa entender, pessoal, a partir desse momento? Que quando a humanidade ela sai da África e ela começa a se dispersar pelos continentes e pelo planeta, ela começa a conhecer biomas diferentes, que possuem plantas medicinais diferentes. Portanto, você tem contato com um outro tipo de conhecimento. Então, esse conhecimento que foi construído na África, ele
vai se expandindo, ele aumenta por conta dessa migração da população. Quando nós olhamos para o Brasil, as práticas medicinais dos povos indígenas são todas baseadas em chás na alimentação, em pastas e pomadas como os primeiros seres humanos. Então, o pajé, ele é a pessoa responsável por trabalhar e produzir os chás, produzir as pastas e produzir a alimentação que vai curar a pessoa que está doente. Dentro da nossa fauna, da nossa flora brasileira, nós temos plantas que são medicinais, usadas pelos indígenas e que nós usamos até hoje. Um exemplo dessas plantas é o alecrim, a arnica, a babosa, a camomila, o guaraná, o guaco, a erva doce, a carqueja. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, nossa, professor, mas o guaraná que a gente bebe, sim, o guaraná, ele é uma planta que é usada como energético. Então, dentro do guaraná existe um composto químico natural que ele é energético. A mesma coisa acontece, o oposto, acontece com a camomila. A camomila ela possui um composto químico que ajuda a acalmar. Então, você percebe que dentro da natureza tem esses compostos químicos que vão trazer algumas sensações e causar alguns efeitos no nosso organismo semelhante ao dos remédios. E essas plantas são utilizadas hoje na produção de remédios. Quando a gente olha para os estudos de biotecnologia, eles estão usando o conhecimento dos povos indígenas para a construção de remédios, para produzir medicamentos, para poder aplicar esse conhecimento ele não ser perdido. Então, plantas que os indígenas acabam utilizando para a produção dos seus remédios, dos seus chás, elas estão sendo estudadas para que possa ser feito remédios a partir delas. E uma das coisas mais importantes, pessoal, é a preservação dos biomas brasileiros. Estima-se que existam 55 mil espécies de plantas medicinais em todos os biomas brasileiros. Então, são 55 mil espécies de plantas que podem ter um potencial para tratar doenças, para desenvolver terapias. Então, é muito importante preservar os biomas e incentivar as pesquisas em cima dessas plantas. Tudo bem, pessoal, até aqui? Se tiver dúvida, deixa nos comentários, hein? Então, vamos analisar aqui a primeira questão. Como o roteiro ele pede que vocês façam uma entrevista, estamos em isolamento social e eu moro sozinho, então eu me entrevistei. Então, vamos ver o que a questão diz. Entreviste alguém de sua família usando as seguintes perguntas. Você conhece algum chá que faz bem para a saúde? De quais plantas são esses chás? O que esses chás trazem de bom para a saúde? Você acredita que em algum bioma brasileiro possa existir plantas medicinais que ainda não foram descobertas? Justifique sua resposta. Então vamos ver o que eu respondi. Conheço chá de camomila, de hortelã, de guaco, de melissa, de canela, de erva doce e de boldo. Sei que o chá de guaco faz bem para a garganta quando está inflamada. E o chá de camomila e erva doce são bons para acalmar. E chá de boldo para o estômago. Sim, os biomas brasileiros são fantásticos e possuem muita biodiversidade. Então acredito que existam muitas plantas medicinais que ainda não foram descobertas. Uma pena que estão sendo destruídos. Pessoal, esse foi só a minha resposta para vocês poderem ver como realizar essa entrevista. Então, realizem a entrevista e depois deixe aqui embaixo nos comentários quais são as respostas do seu entrevistado, tudo bem? Na próxima aula, no dia 31 de julho, na sexta-feira, eu espero vocês aqui no grupo do Facebook e quero que vocês já tenham lido e estudado a aula 6, o conhecimento construído pelos antepassados, a alimentação,
analisar as imagens da caixa de imagem, responder as questões da aula em seu caderno. Tudo bem? Bons estudos e até sexta-feira, hein?